Olá, queridos alunos, tudo bem? Olha só, no nosso curso maravilhoso de Informática para Concurso, vamos ver agora um módulo chamado Fundamentos de Computação, também conhecido como Organização e Arquitetura de Computadores, e muitas vezes encontrado no edital com o nome de Hardware e Software, e às vezes encontrado até apenas com os tipos de hardware, placas, memórias, processadores e dispositivos de entrada e saída. Se tiver de qualquer forma, diz respeito ao que chamamos de fundamentos de computação. Essa parte não é muito comum de cair em concurso. Eu mesmo, com minha experiência em concurso, vi poucas vezes cair essa matéria estar presente nos editais. E, inclusive, isso é um dos perigos desse módulo, justamente porque as pessoas, por não cair com muita frequência em concurso, acabam não estudando e não têm o conhecimento. E as bancas cobram pesado essa matéria, uma parte muito técnica, tá? Então, vamos ter bastante atenção no estudo de fundamentos de computação. Então, para iniciar esse tópico, nós vamos ver uma coisa chamada de processamento de dados. Processar significa transformar. Transformar dados em quê? Em informações. Professor, mas dados e informações não são sinônimos? Embora você encontre algumas trabalhos e até alguns livros que tratem dados como sinônimos de informações, são coisas distintas. Processamento de dados é a transformação de um dado em uma informação. Onde dados são o quê? São códigos que não possuem um significado, não fazem referência a um determinado conhecimento, ou seja, dificultam a compreensão. Ou seja, você olha e não entende nada do que está ali. Por exemplo, se eu colocar numa tabela do Excel os números 5, 7, 3 e 8, só isso, ninguém vai olhar para aquilo e fazer uma referência daquilo, pois as pessoas não têm um entendimento do que seriam aqueles números. Aqueles códigos, eles não têm um significado, por isso são dados. Mas se eu chegar no cabeçalho dessa coluna e colocar notas de aluno, e aí aparece lá 5, 3, 7 e 8, as pessoas vão olhar aquilo e vão entender, ou seja, aqueles códigos que são esses números passarão a ter um significado. Então deixarão de ser dados e passarão a ser informações. Como aconteceu isso? A partir do momento que eu organizei aquelas informações, colocando no cabeçalho o título Notas de Alunos, tá? Então a diferença é essa. Dados são coisas não estruturadas, sem significado, sem relevância, tá? E informações é o dado tratado, que é o dado estruturado, que é o dado que possui um significado. Então, o que que acontece? Como eu falei para vocês, processamento de dados é transformar a entrada de um dado em uma saída de informação. Sendo assim, o processamento de dados nada mais é que o ato de realizar, conferir, verificar o processo de transformação de dados com o objetivo de se obter resultados, que no caso seriam informações, que foram oriundas de quem? De dados iniciais, tá? Então, lembrando que dados são códigos que não possuem significado, relevância e não representam um conhecimento, sendo assim, não conduzem a uma compreensão. Agora, por outro lado, informações são dados tratados, ordenados, organizados, que transmitem um significado e representam um conhecimento, tá? O processamento de dados ele é realizado a partir de etapas, de fases. Então, existem as chamadas etapas do processamento de dados. Então, para eu transformar um dado em informação, a primeira coisa que tem que acontecer é entrar esse dado, receber esse dado. Então, por isso que a primeira etapa do processamento de dados é justamente a entrada do dado.
Recebido esse dado, no nosso caso de ser humano, ele vai ser transformado em uma informação pelo nosso cérebro. No caso do computador, esse dado vai ser transformado em uma informação pelo chamado processador, tá? Então, olha só, a segunda etapa, depois de recebido o dado, é transformá-lo em informação. Mas espera aí, transformar dado em informação, isso não é o próprio conceito de processamento de dados? É. Então, por isso que a segunda etapa do processamento de dados é o próprio processamento de dados. E, por fim, não adianta você ficar com essa informação, porque agora já não é mais dado, foi transformada em informação pela etapa do processamento de dados. Então, vai ter que ocorrer a terceira etapa, a saída de informações. E toda informação pode ser um dado para um novo processamento, tá? Agora, se cair na prova dizendo que as etapas do processamento de dados são entrada de dados, processamento de dados e saída de dados, eu posso marcar isso como errado? Em hipótese nenhuma. Por quê? Porque informações são dados tratados. Então, eu não posso dizer que saída de informações não está saindo um dado. Então, se afirmar que as etapas são entrada de dados, processamento de dados e saída de dados, eu não posso marcar que esteja errado. Agora, se for uma questão de múltipla escolha, onde questiona-se quais são as etapas do processamento de dados, se tem lá a opção entrada de dados, processamento de dados e saída de dados, e tem outra opção, entrada de dados, processamento de dados, saída de informações, eu tenho que, é claro, marcar que tem a opção saída de informações. O próximo tópico também é bastante relevante para nós. É a famosa linguagem do computador. Como o computador trabalha? O computador é uma máquina. Sendo uma máquina, ele trabalha com o quê? Com pulsos elétricos opostos, como se fosse desligado e ligado, tá? O que é isso? Olha só, os materiais que existem dentro do computador, os chamados transistores, eles são feitos de materiais que são mais sensíveis ou menos sensíveis à passagem de corrente elétrica. Então, como o computador é uma máquina e por isso só entende dois tipos opostos de pulsos elétricos, que são passagem de corrente e a ausência de corrente, ele vai ter esses transistores que vão estar marcando que houve passagem de corrente ou que não houve passagem de corrente. Isso é chamado de ligado e desligado. Desligado quando não há passagem de corrente. Não quer dizer que o computador está desligado. Quer dizer que aquele material, por não ser sensível à passagem de corrente, ele não detectou a passagem de corrente, então considera-se como desligado. E quando o transistor é feito de um material sensível à passagem de corrente elétrica, vai verificar que há passagem de corrente elétrica e vai determinar como ligado. Então, o ligado é que houve a percepção da passagem de corrente elétrica e o desligado que não houve a percepção da passagem de corrente elétrica. É como se não tivesse acontecido a passagem de corrente elétrica, por isso a gente chama de desligado. Tá? Agora, preste atenção. Nós não somos máquina, então não entendemos passagem de corrente, eletricidade. Nós entendemos letras, números e símbolos. Então, esses pulsos opostos, que é a linguagem do computador, tiveram que ser traduzidos para a nossa linguagem através de dois dígitos. Por que dois dígitos? Porque são pulsos opostos, ligado e desligado. O pulso desligado, ele é representado pelo nosso número 0. E o pulso de ligado é representado pelo dígito 1, tá? Então é isso aqui, ó. A linguagem de máquina utiliza pulsos elétricos que refletem dois estágios opostos, ligado e desligado. Nos computadores, esses estágios são representados pelo 0 e pelo 1, onde 0 representa desligado, não há passagem de corrente, e 1 representa ligado, há a passagem de corrente, tá?
Por isso que alguns computadores antigos, no interruptor que ligava e desligava o computador, aparecia 0 e 1. 0 quando estava desligado e 1 como estava ligado, para você se lembrar disso aí. Como nós estamos representando, tudo será representado nessa linguagem de 0 e 1, essa linguagem só trabalhará com dois dígitos, com o dígito 0 e com o dígito 1. Por isso nós dizemos que essa linguagem é uma linguagem chamada linguagem binária. Essa linguagem binária é que utiliza apenas dois dígitos para fazer as representações, o dígito 0 e o dígito 1, tá? Então, seja 0 ou seja 1, ambos são o quê? Dígitos binários, tá certo? Dígito binário em inglês é binary digit, aonde se eu pegar esse nosso amiguinho aqui, ó, peraí, só um minutinho, ó, se eu pegar esse Bzinho que tá aqui, ó, e pegar esse IT que tá aqui, vai formar o quê? Bit, tá? Vai formar essa palavrinha bit. Então, bit é a contração de dígito binário em inglês, tá? Só que entenda uma coisa, embora que esteja com maiúscula, quando a gente encontrar na prova, a gente vai encontrar o bit representado pelo B minúsculo. Então, B minúsculo representa bit, tá? Agora, preste atenção. Esse dígito binário ele é utilizado para representação nos computadores. Mas nós trabalhamos com a linguagem humana, que trabalhamos com letras, números e símbolos, que nós chamamos de caractere. Então, caractere pode ser uma letra, um número ou um símbolo. Preste atenção. Se eu só posso utilizar dois números, porque estamos trabalhando com sistema binário para fazer as representações, eu posso pegar o número 0 e esse número 0 vai representar, por exemplo, a letra A. Tá aqui, vai representar a nossa letrinha A. Se eu pegar o dígito 1, eu posso, por exemplo, representar a letra B. Agora, eu estou utilizando quantos dígitos binários para fazer uma representação? No caso de uma letra, eu estou utilizando um único dígito binário. E esse dígito binário, como é binário, só pode ser 0 ou 1. Então, note que eu estou trabalhando apenas com quantos dígitos para fazer uma representação? Eu estou trabalhando com um único dígito. Espera aí. Um único dígito para fazer uma representação, tá? Agora, preste atenção. Se ao invés de um dígito eu utilizasse para fazer representação, eu utilizasse dois dígitos, o A já não seria representado por 0. Seria representado, por exemplo, por 0, 0. Então, 0, 0. Esse meu 0 ficou ótimo, né? É tudo, menos um 0. Poderia representar a letra A. Aí, o que acontece? O 0, 1. O 0, 1 já representaria para nós a letra B. O 1, 0 não é 10, tá? É 1, 0, que é a junção de dois bits, dois dígitos binários. Já poderíamos representar a letra C. E o 1, 1, não é 11, seria 1, 1. Poderia representar para nós a letra D. Então, note que agora, eu trabalhando com dois dígitos, agora eu estou trabalhando com dois dígitos, para fazer uma representação.
E são dois dígitos de que tipo? Do tipo binário, porque esse dígito ou só pode ser 0 ou ele só pode ser 1, tá? Então preste atenção, ó. Com um dígito eu consegui fazer quantas representações? Eu consegui fazer duas representações, a letra A e a letra B. Com dois dígitos, dígito 1, 1, 0, 0, 1 e 0, 0, eu consegui fazer quantas representações? Eu consegui fazer, como vocês puderam ver aqui, 4 representações utilizando dois dígitos binários, tá? Então preste atenção. Como é que eu calculo isso? Se eu tivesse, por exemplo, 5 dígitos ou 4 dígitos, existe uma fórmula que diz o seguinte: a base do sistema que eu estiver utilizando, aqui no caso seria a base binária, a base do sistema que eu estiver utilizando, elevado à quantidade a quantidade ai, a quantidade de dígitos que eu utilizo para fazer uma representação. Então, a base do sistema elevado à quantidade de dígitos que eu utilizo para fazer uma representação será igual à quantidade de representações que eu posso fazer com aquela quantidade de dígitos em um determinado sistema, tá? Então, a base elevada à quantidade de dígitos que eu utilizo para fazer uma representação é igual à quantidade de representações que eu posso fazer. Vamos fazer o teste aqui. A base, seja aqui ou seja aqui, é uma base binária. Se é base binária, é base 2. Elevado à quantidade de dígitos. Quantos dígitos eu utilizei? 1. Então, seria 2. A primeira. 2 elevado à primeira é justamente dar 2 representações, tá? Que é justamente o que eu tive, a letra A e a letra B. É a quantidade de representações que eu posso fazer utilizando um dígito em sistema binário. Agora aqui, continua sendo base 2, porque eu continuo trabalhando com a linguagem binária. Aqui eu estou utilizando quantos dígitos para fazer uma representação? 2 dígitos. Então, 2 a segunda. 2 a segunda é justamente dá quanto? 2 vezes 2 dá 4. Então, com 2 dígitos em sistema binário, eu conseguiria fazer 4 representações. E assim por diante. 2 a terceira, se eu estiver utilizando 3 dígitos. Se eu estiver utilizando 3 dígitos, eu vou conseguir fazer quantas representações? 8 representações. Com 4 dígitos. Com 4 dígitos seria 2 a quarta. 2 a quarta é justamente 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16. Depois 32. Depois 64. Depois 128 e depois 256. Então, assim por diante. Agora, preste atenção. O nosso alfabeto tem muito mais que a letra A e B. Só que além do alfabeto, nós temos ainda letras, ou além das letras, nós temos os números e os símbolos. E todos esses caracteres têm que ser representados? Sim. Tem que ser representados por 0 e 1. Então, eu precisaria de quantos dígitos binários
em cada representação para conseguir fazer todas as representações necessárias. Eles verificaram que seriam necessários combinações em sistema binário de 8 dígitos binários, 8 zeros e 1s, para conseguir representar todo mundo. Porque 2 elevado a 8 dão 256 representações possíveis, tá? Então, cada letra, número ou símbolo será representado no computador por uma combinação de 8 zeros e 1s, ou seja, 8 dígitos binários. Então, dá para fazer 256 representações. Ou seja, daria para representar todas as letras, números e símbolos. Então, o que eles fizeram a partir daí? A partir daí, eles verificaram que seria necessário o quê? 256 representações, ou seja, seriam necessários 8 dígitos binários para cada representação. Então, eles verificaram o quê? Que cada letra, número, símbolo é representado no computador por um conjunto de bits, ou seja, de dígitos binários. E esse conjunto é formado por quantos bits? Por 8 bits, tá? Porque aí eu conseguiria representar todas essas letras, números e símbolos. Então, eu precisaria de 8 bits para formar uma letra, um número, um símbolo. A esse conjunto formado por 8 bits, nós não damos o nome de dígito binário? Não. Dígito binário é cada um desses 8, tá? Então, a esse conjunto formado por 8 bits, nós damos o nome de termo binário, que do inglês, binary term. Eu pego esse B que aqui está, junto com esse Y aqui, junto com esse TE aqui. E aí eu vou ter justamente o termo binário, que é o que a gente chama de byte. Então, quando eu encontrar na prova B minúsculo, representa o quê? O B minúsculo representa o que a gente chama de bit. O bit é o Bzinho minúsculo. E o B maiúsculo é o que a gente chama de byte, que não é a mesma coisa que o bit. Então, isso quer dizer que o que acontece? Que o nosso amigo chamado byte, que um byte, que é o B maiúsculo, é igual a quê? É igual a 8 bits, que é o B minúsculo. E que é a mesma coisa também que o quê? Eu tenho 8 bits, eu terei uma caractere, tá? Um caractere. O que é um caractere? É uma letra, um número ou um símbolo, tá? Então, um byte é igual a 8 bits, que é a mesma coisa que um caractere. Agora, isso quer dizer que um bit é 1/8 de quem? É 1/8 de um byte ou 1/8 de um caractere, tá? Ó, então, um byte é o conjunto formado por 8 bits, que é a mesma coisa que um caractere, tá? Ficou claro para vocês essa parte de bit e byte? Agora, preste atenção que nós temos outra coisa relevante, que é o seguinte, ó. Os computadores não processam, e eles podem processar de uma quantidade de bits ao mesmo tempo. Essa quantidade de bits que ele consegue processar ao mesmo tempo é que nós chamamos, na linguagem de informática, de palavra.
Então, palavra é a unidade de informação utilizada pelo computador, sendo a sequência de bits de tamanho fixo que é processada em conjunto numa máquina. Então, os computadores chamados computadores de 8 bits significa que eles processam 8 bits ao mesmo tempo. A gente acabou de ver que 8 bits é a mesma coisa que uma letra. Então, o computador de 8 bits ele consegue processar uma letra por vez. Mas um computador de 16 bits, ele consegue processar 16 bits ao mesmo tempo. 16 dividido por 8 dá 2. Então, significa que o computador de 16 bits, diferentemente do de 8, já consegue processar de 2 em 2 caracteres, 2 em 2 letras ao mesmo tempo. Ou seja, ele é mais rápido que o computador chamado computador de 8 bits. Um computador de 32 bits, ele vai processar de 4 em 4 caracteres. Computador de 64 bits, ele vai processar de 8 em 8 caracteres. Agora, preste atenção, existe uma coisa chamada sistema operacional. Sistema operacional é o programa que executa as funções básicas do computador. Ou seja, é este computador, é este programa que controla a parte física, a máquina, o computador. Então, ele serve como uma interface entre quem? Entre o usuário e a máquina. E esse sistema operacional, ele trabalha dando ordem de 8 em 8 bits, 16 em 16 bits, ou seja, com palavras diferentes. Então não adianta nada você ter um computador de 64 bits se você utilizar um sistema operacional de 32 bits. Por quê? Porque a ordem será dada de 32 em 32. Não adianta o seu computador ter capacidade de processar de 64 em 64. Por isso, quando você vai instalar um Windows, ele te dá a opção de instalar o Windows na versão de 32 bits ou na versão de 64 bits. São duas versões de sistema operacional diferentes. Então, os computadores hoje em dia, todos eles trabalham em 64 bits, com palavra de 64 bits. Então, não adianta você querer colocar um Windows 32, que ele vai perder desempenho. Ficou claro para vocês o que são bits, o que são bytes e o que é a palavra? Ficou? Tá. A última partezinha que a gente vai ver nessa aula é isso aqui, ó, hardware e software. É bem simples. Hardware é a parte palpável do computador, é a parte que você consegue pegar, é a parte física. E software é a parte lógica, não palpável, que você não consegue pegar. Tá, isso é lindo. Mas o que quer dizer isso na prática? Hardware é a parte física, é a parte palpável. A tela do computador, você consegue pegá-la? Consegue. Então, é a priori hardware. Teclado, ele é físico? Ele é palpável? É, então a priori seria hardware. Mousepad, que é aquela borrachinha onde você coloca o mouse em cima para facilitar e deslizar. Sabe aquele quadradinho emborrachado normalmente que você passa o mouse em cima? É físico, é palpável. Mas é hardware? Não. Então nem tudo que é físico, que é palpável, é hardware. Para ser hardware tem que ser físico e, além disso, tem que participar do processo de processamento de dados, tá? Então, ó, hardware são os elementos físicos que compõem o computador e são utilizados no processamento de dados, entre eles memórias, processadores, dispositivos de entrada, dispositivos de saída, dispositivos que são ao mesmo tempo de entrada e saída e as placas, tá? Agora, software é a parte lógica, é a parte não palpável. Ou seja, o que é software? Máquina funciona recebendo ordens. Então, essas ordens, essa sequência de instruções formam o que a gente chama de software, que é a parte o quê? É a parte não palpável, é a parte lógica. Por quê? Se eu falar durma agora, eu estou dando uma ordem. Eu consigo pegar essa ordem? Não, eu pego o vento, não a ordem. Por quê? Porque isso é o quê? É lógico, não é físico. Então, ó, software é a parte lógica do computador, sendo formado por uma sequência de instruções interpretadas pelo computador para a execução de uma tarefa, tá? Agora, existem três classes principais de software: os chamados sistemas operacionais, os chamados aplicativos e os chamados acessórios. O que seria sistema operacional? Sistema é um conjunto de programas. Operacional lembra operações.
Então, é o conjunto de programas, ou seja, é o software responsável pelas funções básicas do computador. Então, é esse sistema operacional que serve de interface entre o usuário e a máquina. É ele que, por exemplo, gerencia a memória, que é uma função básica do computador, que gerencia a sua impressora, o seu teclado, o seu vídeo, ou seja, os dispositivos de entrada e saída. Ele que gerencia o uso do processador, tá? Então é isso que é sistema operacional. Como vocês podem ver aí, é o software responsável pelas funções básicas do computador, ou seja, gerenciamento de memória, de arquivos, de entrada e saída, de tarefas e programas, de dispositivos de rede de segurança e é uma interface para os usuários acessarem o computador. Agora, preste atenção. O sistema operacional realiza funções básicas do computador, entrada, saída, processamento. Agora, preste atenção. Você quer digitar um texto. Então, isso não é função básica do computador. Você quer fazer uma tabela, uma planilha eletrônica para realizar cálculos. Isso não é função do sistema operacional. Você quer fazer uma apresentação de slides. Isso não é função do sistema operacional. Então, existem programas que executam funções específicas, como edição de texto, planilhas eletrônicas, apresentação de slides. Então, há esses programas com funções específicas que não tem nada a ver com o sistema operacional, nós chamamos de aplicativos. Como vocês podem ver aí, são programas criados para a execução de tarefas específicas, como, por exemplo, edição de texto, planilhas eletrônicas, apresentações, banco de dados, edição de vídeos, imagens, som, arquitetura, engenharia, entre outros, tá? Agora, preste atenção. O sistema operacional realiza as funções básicas, mas, além disso, o sistema operacional, dependendo do sistema operacional, vem com outros programas para funções específicas. Por exemplo, os sistemas operacionais apresentam calculadora, apresentam agenda. Hoje em dia, eles apresentam um browser, ou seja, um navegador para a internet. Exemplo, o Windows apresenta um Internet Explorer. O Internet Explorer é um browser, é um navegador, assim como o Google Chrome. Só que o Google Chrome, ele não pertence a um sistema operacional, ou seja, ele é um aplicativo, um programa com uma função específica. Agora, junto com o Windows, vem um browser, um navegador, que não é o Google Chrome, porém é o Internet Explorer. Então, o Internet Explorer, ele é um programa que vem junto com o sistema operacional para executar uma função específica, que poderia ser desempenhada por um aplicativo. Esses programas que vêm junto, esse software que vem junto com o sistema operacional, é que nós chamamos de acessórios. São programas que acompanham o sistema operacional para a realização de funções específicas. Eu espero, pessoal, do fundo do meu coração, que essa parte tenha ficado bem clara para vocês, tá? E com isso a gente encerra essa primeira aula sobre fundamentos de computação. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.